Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar sobre o pacote anticrime e anticorrupção. O projeto de lei, chamado de Anticrime e Anticorrupção, era uma das promessas da campanha de Jair Bolsonaro. O pacote foi assinado pelo presidente e apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ao Congresso Nacional no dia 19 de fevereiro. Agora segue para avaliação dos parlamentares. Mas esse projeto foi dividido em 3 partes: medidas contra a corrupção, contra o crime organizado e contra os crimes violentos. Já a criminalização do Caixa 2 será apresentada num projeto de lei separado. Segundo alguns juristas, a iniciativa para combater a impunidade no país é positiva para a sociedade. Mas o pacote também recebe críticas. Um dos pontos mais polêmicos é em relação a um crime cometido por um policial em situação de enfrentamento ser considerado legítima defesa, tem a possibilidade de redução ou até mesmo a isenção de pena. Para o ministro Sérgio Moro, as medidas não resolvem todos os problemas, mas são fortes e concretas e podem levar progressivamente à redução desses tipos de crime. Afinal, o que pode mudar na lei com o pacote anticrime? E o projeto tem mais pontos positivos ou negativos? Para participar do programa de hoje, aqui comigo está a advogada Adriana de Mello Nunes Martorelli, que é doutora em Ciências pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e especialista em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP. É ex-presidente do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, ex-presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB e também foi ouvidora-geral da Fundação Casa entre 2007 e 2013. E eu também converso com a advogada Tânia Prado, que é mestre em Segurança Pública pela Universidade Jean Moulin, em Lyon, na França. Ela é presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado de São Paulo e diretora da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Trabalhou nas áreas de polícia fazendária, repressão ao tráfico de drogas, corregedoria e combate à pedopornografia. Olá, boa noite, bem-vindas. Antes da gente começar o nosso programa, queria que vocês acompanhassem aqui o ministro Sérgio Moro, ele dando detalhes desse pacote anticrime. Vamos acompanhar. A proposta altera 14 leis do Código Penal, da Lei de Execução Penal, de crimes hediondos e do Código Eleitoral. Uma das principais mudanças é a prisão depois de condenação em segunda instância, como regra no processo penal. O governo federal tem que assumir a liderança no processo de mudança e, para tanto, precisa de alterações mais gerais. Uma delas é a execução em segunda instância. O Supremo já afirmou 4 vezes que ela é constitucional. Nós queremos deixar isso claro na legislação ordinária. O projeto também condena o crime de Caixa 2. Acho que é uma medida importante para avançar e eliminar, vamos dizer assim, esse fator de trapaça dentro do processo eleitoral. É uma tipificação mais adequada a esse tipo de conduta. O texto prevê ainda punição mais rigorosa para os crimes de corrupção ou peculato, que é o desvio de recursos públicos. Pelo projeto, os condenados por esses crimes podem iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Hoje, ele só é aplicado para condenações acima de 8 anos. Por exemplo, uma coisa é um diretor da Petrobras que desvia em proveito próprio milhões de dólares. Outra situação é de um guarda de trânsito que recebe lá uma vantagem indevida para deixar de aplicar uma multa. É grave? É grave. Mas não precisa regime fechado no segundo caso. No primeiro caso, precisa. No caso de crimes hediondos em que houver mortes, o condenado só poderá progredir de regime fechado para o semiaberto depois de cumprir 3/5 da pena. Hoje esse período é de 2/5. Aqui no Brasil as pessoas muitas vezes se sentem satisfeitas, com razão, porque homicidas qualificados ou pessoas responsáveis por crimes atrozes ficam menos de 10 anos na prisão. Tem que endurecer em relação a esse tipo de criminalidade. O que nós estamos estabelecendo é que, em caso de crime hediondo, com resultado morte, só há progressão da pena com 3/5 de cumprimento dela. Pois é, a gente tem muitas questões para abordar nesse pacote anticrime. A primeira delas é quando ele fala da prisão em segunda instância como regra, né, no processo penal. Queria que vocês comentassem. Bem-vindas. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. É fundamental agora estar ao lado da sociedade civil discutindo esses temas todos que estão sendo propostos. Para mim, o aspecto mais positivo desse pacote de modificação da legislação penal, processual penal e lei de execuções penais, que eu acho que não convém a gente chamar o tempo todo de pacote anticrime, foi uma discussão de comunicação até que o BCCRIM fez, é da gente não ficar
fortalecendo a ideia de que isso é a solução para o combate à criminalidade para a sociedade civil, porque na verdade não é. São algumas medidas complexas, porque são 14 leis que estão sendo modificadas em pontos específicos dela, mas vale a oportunidade de unir a sociedade civil, as entidades que atuam em diversas frentes de política criminal e penitenciária, para que a gente possa construir um ideário sobre essa proposta, que ainda tem uma tramitação muito longa no Congresso Nacional, há outras prioridades agora. Então, assim, eu senti logo que a lei, o projeto de lei foi apresentado, uma certa celeuma no meio jurídico em razão das inconstitucionalidades que são apresentadas, né? Porque eu me pergunto, por exemplo, em relação específica a essa situação de se permitir ou de se determinar o cumprimento da pena a partir do título executivo em segunda instância, eu me pergunto por que nessa mesma proposta, ou porque não está em debate, ao invés de você violar o princípio da ampla defesa, das garantias constitucionais de inocência, devido processo legal, até porque ainda há a possibilidade dessa prisão preventiva, dessa prisão provisória em segunda instância, ela não ser aplicada pelo próprio projeto. Embargos infringentes. Atualmente ela está valendo, né? Ainda porque, na verdade, na prática, Marcelo, né, o alvo dessa modificação legislativa, na verdade, são realmente os crimes graves, crimes de corrupção, crimes de violência e tal. Porque a população, de um modo geral, que essa população que hoje se sente contemplada com essa possibilidade de se sentir mais segura, é essa população que vai ser encarcerada. Porque, assim, a gente tem 700 mil pessoas presas no Brasil, a terceira população maior do planeta, né? E um percentual interessante de 46% já estão cumprindo pena em execução provisória. E muitos estão preventivamente presos, porque sequer tem ainda uma decisão de primeira instância. Esse é o cenário da população brasileira, quer dizer, hoje já se cumpre pena sem ter a pena, que dirá uma pena em segunda instância. Então, assim, para mim, isso mexe no sintoma, mas não mexe no problema. O que seria para mim interessante é que a discussão fosse por um caminho de se discutir mecanismos até financeiros, orçamentários, de gestão mesmo, de procedimentos internos, junto ao poder judiciário, que não é fiscalizado, não é verdade? Então, assim, a gente tem o STF fiscalizando o judiciário, mas ninguém fiscaliza o STF, e eu me pergunto, será que não seria mais tranquilo em termos de legalidade, se ao invés de a gente propor uma violação da Constituição para garantir o cumprimento da decisão em segunda instância, que a gente envidasse esforços para que o judiciário fosse mais célere, né, mais céleres, se eles simplesmente cumprissem os prazos que estão no processo penal, a gente não teria anos e anos e anos discutindo um fato criminoso no processo de conhecimento, né? Então, assim, eu gostaria de propor, e acho até que a ideia nesse momento não é só de crítica, mas é de falar, bem, você está me pondo isso, eu vou te propor isto para reflexão. É um momento propositivo, porque é um momento de construção. E eu proporia nesse tema especificamente, não que as decisões de segunda instância fossem cumpridas e efetivassem os decretos de prisão e o início da execução provisória, mas que o judiciário se revisasse e pudesse acelerar o julgamento dos recursos para que, de uma vez por todas, as sentenças transitassem em julgado e a gente acabaria com essa discussão da inconstitucionalidade, que para mim é evidente. E para você, doutora Tânia, você tem a mesma opinião? Minha visão tem uma certa diferença, né? Mas eu concordo com várias coisas que a senhora falou. O que acontece? O pacote anticrime, ele veio num contexto de demanda social, de que medidas fossem adotadas, haja vista a quantidade de crimes aí que são cometidos e o país não conseguiu avançar ao longo de tantos anos na redução dessa criminalidade. Então, ele veio como um passo, mas muitas vezes a gente fica se perguntando quais são os outros passos, e é isso que talvez fica faltando realmente. É um primeiro passo para adotar medidas que melhorem o sistema de segurança pública como um todo, o sistema de justiça. Só que ele vem com alguns problemas também, porque o direito justamente é um sistema, então quando você altera uma coisa aqui, você está gerando reflexos no direito de uma pessoa também. Então, nessa questão da prisão em segunda instância, que já foi discutida pelo Supremo, e embora a Constituição fale da presunção de inocência e tal, mas isso foi admitido ali que a prisão seria determinada no momento da condenação em segunda instância.
Isso também caminha junto com a demanda social de que muitas vezes o criminoso passava ali 10, 20 anos esperando o trânsito em julgado e nunca que terminava aquele caso. Temos casos aí de políticos já super idosos que agora são condenados e fica até difícil de recolher à prisão uma pessoa com 80 anos de idade, com problemas de saúde e tudo. Então, realmente há um problema muito sério de morosidade da justiça. Então, tentou-se consertar com outro, né, com esse dispositivo. Então, naquele contexto da reforma do judiciário, havia, né, uma pressão muito grande para que houvesse uma cobrança da celeridade da justiça. E acabou que daquilo tudo, o que nasceu? Foi o CNJ, que acabou se tornando um órgão, algumas vezes ali, até corporativista. Exato. Então, realmente há um problema maior que há por trás dessas propostas, mas então não é que a proposta seja problemática em si, mas tudo que se criou ao longo dos anos gerou uma série de problemas que agora, para tentar solucionar, vai ser muito difícil realmente. Tem uma outra questão que o ministro falou, que é a questão da tipificação do Caixa 2. Qual seria a forma mais adequada e por que ele virou um projeto de lei em separado? Bom, eu achei que foi uma estratégia muito interessante, porque, na verdade, como se vem discutindo, isso é uma realidade, hoje o Sérgio Moro é o ministro da Justiça e de Segurança Pública, ponto. Então, aquela pessoa, aquele juiz que nós tínhamos no nosso imaginário, ele já não existe mais. Só que esse ser humano, ele vem com uma carga de compreensão que não se modifica só pela mudança de uma atividade formal, né? Então, quando se propõe esse Caixa 2 separado, é uma forma, dentro do Congresso Nacional, né? Eu tive a oportunidade de assessorar no Congresso Nacional e a dinâmica é muito interessante, porque você tem duas comissões que são fundamentais, que é a Comissão de Orçamento, Constituição e Justiça. Quer dizer, essas duas comissões, que são técnicas, elas podem vetar qualquer tipo de projeto que não corresponda ao orçamento, que seja uma proposta, por exemplo, de ampliação de vaga. Se você não tem no caixa a possibilidade de ampliar a vaga, que vai ser o discurso que vai ser adotado para as PPPs, você veta o projeto porque não tem previsão orçamentária para realizar aquilo. Ou, se você tem uma proposta que viola a Constituição, independente de qualquer benefício ou não que vá se trazer, também a Comissão de Constituição e Justiça veta o projeto. Então, o Congresso Nacional ele tem uma dinâmica muito interessante. Então, quando ele separa, né, o que ele fez estrategicamente? Ele jogou para um outro momento um debate que era o que, se tivesse dentro deste projeto geral de combate à corrupção e de combate ao crime violento, ele acabaria emperrando o andamento da proposta toda. Então, o melhor que ele fez realmente foi separar. Porque agora, se esse aqui ficar parado, que é uma grande chance, dificilmente vai se conseguir aprovar, esse outro aqui, por causa da bancada da bala, que hoje é predominante, não predominante, mas tem uma força muito grande dentro do Congresso Nacional, ela tende a passar, né? E uma preocupação que daí, então, já pensando nessa questão da, entre aspas, bancada da bala, né? Que, enfim, é a legalização do uso da arma, né? A gente já tem um cenário de letalidade policial muito grande e de adoecimento do policial também em relação a essa falta de estrutura dentro da instituição policial a qual ele pertence para agir. Porque uma coisa é você ir para uma operação orquestrada, organizada, sistematizada, com equipamentos, informação, e você ir dentro de um contexto de uma equipe atuando e eventualmente gera um confronto, e nesse confronto você tem um efeito, um resultado morte. A outra é você ser imbuído, já mudando um pouco de assunto, que é outro foco do projeto, você ser imbuído, por exemplo, da possibilidade de ter uma excludente na sua conduta homicida, enfim, alegando uma legítima defesa, numa situação que é totalmente fora. Desculpa, eu pulei, porque assim, para mim são os dois pontos do projeto que são mais importantes. Quer dizer assim, você nunca vai conseguir passar esse projeto aqui se esse do Caixa 2 estiver dentro. Então, a melhor coisa que ele fez foi separar. Porque agora vai poder se discutir dentro do Congresso especificamente essa questão que para mim é a mais preocupante da proposta, né? Como ela vai ser encaminhada, enfim. O que a senhora tem a falar sobre essa questão, né, do policial, ele estar em operação e ele acaba matando alguém e ele não ser condenado por isso? Qual que é a sua opinião? Então, nessas propostas, né, que quando ele coloca a questão da legítima defesa e prevê aquela situação de conflito armado, né, que ele coloca bem esse termo, que é até um termo militar e de direito internacional. De guerra. De guerra. Então, eu já olhei aqui e já falei, não, mas não é confronto, mas é que eu acho que eles pensaram além, eles pensaram em situações ali de territórios que estão totalmente dominados pelo crime. Exatamente. Então, como é que faria para alcançar esses lugares usando as leis que nós temos hoje? Então, o policial não se sente resguardado em uma situação em que ele se depara com pessoas
fortemente armadas, com fuzis protegendo aquele território, como que o policial agiria? Então, eu acredito que por causa disso ele preparou aquele texto, né, com aquele formato, dizendo que o agente de segurança pública, o policial, ele poderia, então, prevenir um conflito e uma violação ao direito de alguém, né, ou de terceiros e tal, ou dele próprio. Então, você pesa de um lado, aquela pessoa que está portando fuzil, ela está cometendo qual crime? O porte de uma arma de calibre restrito. E, por outro lado, o policial, o que poderia fazer da voz de prisão? Aquela pessoa não vai atender a voz de prisão. Naqueles poucos segundos que o policial tem que tomar a decisão, então, que decisão ele tomaria? Uma delas seria abater aquela pessoa que está portando o fuzil. Então, ele quis colocar isso em texto legal, acredito eu, para resguardar uma ação dessa natureza. Mas o bem jurídico vida versus aquele outro bem jurídico do policial que está dando uma voz de prisão e alguém não respeita, qual que pesa mais? A vida pesa mais. Então, eu vejo problemas nessa redação que precisa ser aperfeiçoada, mas eu entendi que a intenção realmente seria para situações extremas, talvez por isso que ele colocou o tema do conflito. O que me preocupa é que amplia demais o leque de subjetividade, Sim, né? Porque, por exemplo, ao mesmo tempo, ele também propõe a regulamentação do crime de resistência. Sim. Ou seja, se acontecer a resistência antecedente a um confronto, a pessoa vai presa já, regime fechado, com o crime de resistência. Mas se o confronto acontecer, a pessoa pode ser morta, ou o policial ser morto, né? Então, assim, são duas fórmulas que não estão meio que se combinando, porque eu duvido que uma pessoa que esteja portando uma arma de alto calibre vá simplesmente resistir à voz de prisão. Ela não vai resistir. Né? E assim, a gente sabe, isso a gente vê, eu trabalhei também na Associação de Cabos e Soldados, fiz muito júri ainda na época da Estela Kugelmans, lá na 4ª Câmara, na Auditoria Criminal Tribunal de Justiça Militar, e era um tempo que se discutia, o Caco Barcelos, um jornalista de escola, ele escreveu aquele livro Rota 66 porque ele fez uma pesquisa de campo de como é que funcionava isso. É óbvio que a polícia militar, ela mudou muito, muito, muito nessas décadas, muito. Né? Hoje você tem um diálogo diferente, você tem uma missão diferente, uma missão que foi refletida diferente, teve um trabalho enfim, causa um certo conflito de entendimento, mas um trabalho anelado com também o Ministério Público, né? Então a polícia mudou muito, mas naquele tempo, década de 90, já se tinha um histórico de execução, de abate, né? A gente está saindo à caça de pessoas, é isso que me parece que vai acontecer. Porque o grau de subjetividade que se coloca, quer dizer, quem vai ser o juiz, né? Quer dizer, já vem o tipo penal, exato, o tipo penal, ele já vai ser definido assim. Então, assim, se o fato concreto, o conhecimento, a história, vier para a mão do juiz, do júri, já configurando essa situação de que houve um confronto e ele já não vai mais poder aplicar o entendimento dele em relação a se foi ou não foi legítima defesa. Você percebe? Tira do juiz singular, que é o juiz mais próximo à apuração do fato, a possibilidade dele discernir isso. Aproveitando, na sua opinião, você acha que isso vai acabar arquivando, vai acabar aumentando o número de arquivamentos de inquéritos policiais nessa questão? Arquivamento eu não diria, porque o próprio projeto o código, prevê... né? O código não, o próprio projeto prevê que independente da situação, ser realmente, ficar confirmada no decorrer do processo de conhecimento que foi mesmo legítima defesa, que realmente se deu a situação de confronto, que justificou aquela conduta do policial, né? O processo vai acontecer de qualquer maneira. Mas o juiz, ele se for aplicado assim, que foi o que eu expliquei, quando chega a descrição do tipo feita pelo Ministério Público, se já vier lá descrito que o fato se deu dentro de um confronto, dentro de uma operação policial, o juiz já não vai mais poder ele definir se foi ou não legítima defesa, porque o juiz já faz isso. Então, você não precisa ter uma legislação que fortaleça isso, porque o juiz já faz isso, né? Agora, vai tirar do juiz a possibilidade de não fazer isso, se ele achar que não foi, que houve o abuso. Agora, como é que você vai avaliar o abuso partindo do pressuposto que a denúncia já vai ser proposta com base na legítima defesa, né? Então, assim, a gente vê um índice de letalidade, tem um sistema de informação de mortalidade,
o Fórum Brasileiro, o sim, Brasileiro de esses Segurança elevados. Pública trabalha bastante com esses indicadores, né? O grau de letalidade da juventude parda, negra, entre 12 e 25 anos é altíssimo. Quem mais tomba nesse país é a juventude, o final da adolescência e o início da vida do jovem adulto do sexo masculino, de baixa escolaridade, baixa situação financeira, que está fora da escola, que tem família desestruturada. E quando a gente pensa, por exemplo, nesse ponto de conflito, que cairia como uma luva nisso, né? Você pensa no Rio de Janeiro, está em guerra, não vem me dizer que não está. É óbvio que está. Força Nacional de Segurança lá, Ceará, né? já tem, Ceará também. Segundo o próprio Moro, eu ouvi uma entrevista dele esses dias, ele disse que as coisas já estão voltando à normalidade. Não sei o que é normalidade, talvez estejam sob controle, mas não normalidade, né? Eu preciso fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre o pacote anticrime. Até já. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Hoje estamos falando sobre o pacote anticrime. Aqui comigo está a advogada Adriana Melo Nunes Martorelli, que é doutora em Ciências pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e especialista em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP. É ex-presidente do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, ex-presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB e também foi ouvidora-geral da Fundação Casa entre 2007 e 2013. E eu também converso com a delegada Tânia Prado, que é mestre em Segurança Pública pela Universidade Jean Moulin de Lyon, na França, e ela é presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado de São Paulo e diretora da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Trabalhou nas áreas de polícia fazendária, repressão ao tráfico de drogas, corregedoria e combate à pedopornografia. Esse pacote anticrime ele tem muitos pontos positivos e negativos e a gente tem algumas críticas aqui. Eu queria comentar com vocês em relação a essas críticas. Por exemplo, a Pastoral Carcerária Nacional, ela manifestou repúdio ao pacote e entre as críticas ela diz que o resultado é o aumento do encarceramento de massa, do endurecimento penal e da letalidade policial. Queria que vocês comentassem. E também a Associação Nacional dos Defensores Públicos, eles se dizem preocupados com os projetos no pacote, os pontos de flexibilização de direitos e garantias individuais, como e a relativização da presunção da inocência ou a interrogação do réu por videoconferência. Eu queria que vocês comentassem sobre essas declarações das associações. Por favor, Tânia. Em 2013 foi aprovada a Lei de Combate ao Crime Organizado, a 12.850. E essa lei foi a que deu origem à Operação Lava Jato, de certa forma, porque a Operação Lava Jato seria apenas mais uma investigação, que teria a sua fase ali de 6 meses, talvez, e terminaria por ali, não fosse o fato de que havia uma colaboração premiada, já prevista nessa legislação, e aí em 2014 para 2015 começaram a acontecer essas colaborações de vários criminosos que passaram a apontar os outros que participavam daquele grupo, né, do crime organizado, né, Então, naquele momento, eles conseguiram desenvolver várias fases da Operação Lava Jato, agora já estamos em 60 fases, e graças a uma modificação da legislação, que veio num contexto parecido ao atual, que a sociedade clamava por medidas contra a corrupção, etc. Então, aquela lei foi também muito discutida, várias coisas até hoje, né? Algumas questões são colocadas ali se a pessoa está sendo empurrada para fazer uma colaboração premiada ou se é espontâneo. E sempre tem direito de estar acompanhado do advogado também, né? É obrigatória a presença do advogado quando esses atos são praticados e tal. Ali houve também uma grande discussão. Então, o que acontece? A meu ver, a lei que nós temos hoje é muito boa, já é suficiente. Mas é claro que, devido à pressão popular e tal, acredita-se que talvez por uma mudança legal se consiga melhorar ainda mais o combate ao crime. Nós não conseguimos ter uma certeza se haverá maior encarceramento ou não. Existem medidas tentando também desencarcerar, que seria aquela plea bargain, né? A possibilidade de acordo penal com quem assuma a sua responsabilidade. Uma espécie de delação, que a pessoa se aponta ali como responsável pelo crime e cumpre uma série de exigências e aí consegue deduzir isso da sua pena e avança, o processo andaria mais rápido. Tudo, como sempre, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Então, nesse caso,
essa proposta como um todo, a nova legislação, na verdade, não é tão nova, porque no ano passado o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, apresentou também ideias muito parecidas com essas. E lá na Câmara dos Deputados tramita também a reforma, um novo projeto de Código de Processo Penal, que tem elementos muito parecidos. Então, na verdade, há uma necessidade, né, que a sociedade clama por isso, por melhoria dos instrumentos legais. Mas se a gente olhar para dentro da polícia também, será que adiantaria mudar esse tanto de lei e a polícia não ter estrutura, não ter condições? Parece até um clichê, mas na realidade quem vai nas delegacias, tanto a Polícia Civil da Polícia Federal, vê as dificuldades, a falta de gente. Então, por mais que se aumente a pena do crime A ao crime B, lá na ponta, quem está trabalhando, fazendo aquele plantão sobre aviso, com N dificuldades, com falta até mesmo de rede de internet que não funciona bem, etc., aquela pessoa vai dizer assim, que bom, a lei foi aprovada, mas como é que nós vamos cumprir o que está ali? Mesmo o policial militar também que está na rua, tentando combater o crime. Então, são várias questões, por isso que eu falo que eu quero encarar isso como sendo um primeiro passo. Só lembrando aí que recentemente a gente teve aí no Rio de Janeiro uma crise, né? Eles não tinham nem impressora para imprimir os processos, os inquéritos, né? Então, só ressaltando um pouco. Então tem que ter um investimento também na polícia, porque não adianta você colocar uma lei maravilhosa, inspirada em modelos estrangeiros, mas lá no dia a dia a situação é completamente diferente daquilo que se sonha. Previsão, né? Assim, o dinheiro da Loteria Federal, por exemplo, vai ser destinado para a segurança pública e tudo mais. Mas tem que saber usar o dinheiro também. Tem que saber usar, quer dizer, que proposta se tem para aparelhar a polícia? O banco genético, legal. A sistematização das informações de todos os brasileiros por meio da múltipla identificação, puxa, também super legal. A regulamentação dos registros de arma, cada arma vai ter a sua identidade, puxa, também super legal. As munições apreendidas, quer dizer, a gente vai virar um CSI, vai ser muito legal, porque a polícia precisa desenvolver equipamentos de inteligência para combater o crime organizado, porque o crime organizado é organizado. E é isso que torna ele perigoso. Quem é preso na rua, é abatido na rua, não é o chefe do crime organizado. São esses jovens hipossuficientes que acabam encontrando na prática ali rotineira da sua comunidade um modo de alimentar a família, de ajudar os pais, os irmãos, e essa é a realidade. E são essas as pessoas que vão ser abatidas sob o pretexto de confronto, e são essas as pessoas que vão ser presas, como já são, né? Então a gente está aqui discutindo, como a Pastoral colocou e a Associação dos Defensores Públicos, né? A gente já sabe que uma boa parte da população encarcerada hoje é composta de pessoas sem pena, já falamos sobre isso, já falamos sobre a inconstitucionalidade da prisão provisória, quer dizer, melhor seria que se injetassem recursos para que o judiciário decidisse mais rápido e não se violasse o direito de defesa, o direito de defesa, o princípio da presunção de inocência, o devido processo legal. Equipa o judiciário, faça com que eles sejam cobrados em metas, em indicadores, em produtividade, para zerar, para fazer os recursos correrem com menos glamour, né, e com mais objetividade, para acabar com essa questão. Em relação, então, à letalidade policial, a gente já falou, não me parece, o encarceramento também já falamos, né? Falamos sobre a prisão provisória, tem muitos e muitos pontos importantes. Caixa 2, por exemplo, a gente não falou tanto. Falamos sobre a necessidade, e uma das coisas que, ouvindo policiais informantes, que são delegados estaduais informantes que comparecem nas plenárias do Conselho Penitenciário, essa terça-feira mesmo, um delegado de polícia foi e disse o quanto a polícia ficou animada com a questão de, por exemplo, você regulamentar a figura do ganso, que é a figura do informante do bem, porque ele já existe, né? A possibilidade de você infiltrar um policial numa operação e isso ser legal, a possibilidade de você ter uma legalidade na escuta ambiental, que também acaba naufragando uma investigação porque a escuta ambiental não está regulamentada, enfim, uma série de coisas que estão sendo propostas, né? E por fim, que eu não posso deixar de falar, porque eu sei que esse é o ponto cruz da Defensoria Pública e da advocacia, é a questão da videoconferência, né? A videoconferência, ela está sendo proposta, e eu participei do processo todo de teste da videoconferência e tudo mais, num tempo em que você falava e você ficava... não era em tempo real, né? Hoje você tem uma equipagem melhor. No entanto, o que se argumenta é que quando você tira da pessoa em processo de resposta no sistema de justiça criminal, a possibilidade dela conversar pessoalmente com o juiz, para que o juiz possa, o juiz natural da causa, possa formar um juízo de valores das relações que estão ali envoltas no crime, você viola essa
possibilidade de defesa real, da verdade real. Né? E é uma garantia importante. Eu já acompanhei interrogatórios, né? E no processo penal, em algumas, na maioria dos crimes praticados, você tem a oitiva do interrogado na última etapa do processo, né? Primeiro a acusação, depois a defesa, instrução e tal, e aí finalmente o interrogatório. Quer dizer, o juiz já está munido de uma série de elementos para olhar aquele indivíduo e aplicar o preceito, o espírito do artigo 59 do Código Penal, que é o juiz, ao aplicar a pena, ele deve observar a personalidade do réu, o comportamento da vítima e as circunstâncias do crime. Então, de cara, se você for parar para pensar e for bem radical mesmo, todas as sentenças criminais são nulas, porque você não tem nenhuma etapa, nenhum instrumento no decorrer da investigação policial que o delegado de polícia, que não tem nem papel, possa contar com uma equipe multidisciplinar para analisar a personalidade do réu. E o juiz, ele não tem formação para analisar a personalidade de ninguém, nem a dele, muitas vezes, muito o que dirá de uma pessoa que ele tem ali um contato super rápido, envolto em fatos controvertidos. Quer dizer, era necessário, se for para levar a sério esse país, era necessário se criar mecanismos dentro da prevenção criminal. A polícia civil e federal, elas têm que ser fortalecidas, mas não é só com instrumentos de perseguição, mas também de investigação. Porque quando um delegado de polícia recebe um indivíduo dentro da unidade em que ele trabalha, essa pessoa vem com uma história pessoal que passa desapercebido, tanto na investigação policial, como no processo de conhecimento, e, em especial, mais ainda invisível, dentro do processo de cumprimento de pena no sistema punitivo. A gente falou das críticas, eu quero falar também de alguns elogios. Por exemplo, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, ele diz que essas mudanças são coerentes com a ideia de endurecer o combate ao crime. E tem um outro que eu quero fazer especificamente para você, doutora Tânia. A Associação Nacional dos Peritos Criminais, ele aprovam a iniciativa de ampliar a coleta de material genético e biométrico de pessoas que cometem crimes, e isso ajuda na resolução dos crimes. Isso é positivo? Isso faz uma grande diferença, né? Porque talvez o cidadão não tenha noção da dificuldade que é quando um delegado se depara ali com uma das provas, impressões digitais, uma determinada cena de crime, e ali como que ele vai saber, se ele for de São Paulo, né, e a investigação ocorrer para o São Paulo, até consegue talvez uma resposta rápida ali, porque já tem um contato com quem cuida dessas impressões digitais. Mas e se esse sujeito ele estiver registrado em outro estado? Estiver na região norte, no nordeste, até que aquela informação chegue e que um papiloscopista obtenha a informação do seu colega lá do outro estado, isso aí demora muito tempo e pode afetar o andamento das diligências seguintes. E aí isso vai gerando uma morosidade da própria investigação. Então, essa ideia de um banco nacional realmente, com tanto as impressões digitais e com o DNA dos criminosos, isso daí é um grande avanço. É claro que há pessoas que se preocupam também com a questão da privacidade, do direito também da não autoincriminação daqueles que são investigados. Mas, ao mesmo tempo, há até quem defenda que todo cidadão tem a obrigação até de colocar o seu DNA à disposição ali do Estado, ou através de um banco. E aí acho que pode até haver essa discussão em outros países, né? E pode ser que no futuro cheguemos a esse ponto também. Então, os avanços, né, da ciência vão sendo colocados também no sistema jurídico. Então, isso pode acontecer. Mas, de fato, representa uma grande diferença quando você imagina determinado volume de inquéritos ali, as diligências vão andar muito mais rápidas. Doutora Adriana, você acha, dá para dizer se você é contra ou a favor do pacote anticrime? Você tem algumas ressalvas? Qual que é a sua opinião? Eu sou a favor da reflexão, simples assim. Né? Ainda não dá para saber como isso vai se configurar. É uma sopa de letras que precisa ser acomodada. Lógico que tem aspectos positivos, por exemplo, você discutir a sério, você está diante de uma situação política de que é necessário você pensar em mecanismos de combate à corrupção, é necessário pensar, sim, em mecanismos de combate ao crime violento, né? E, em especial, o crime organizado. Né? Então, assim, é óbvio que a iniciativa de começar a discussão nacional é extremamente positiva, em que pese ainda temos muito que navegar, não é? E mais, essa inflação legislativa, como o professor Luiz Flávio Gomes sempre menciona, uma inflação legislativa, como a Tânia mencionou, existem projetos de lei tramitando, do Código de Processo Penal, da Lei de Execuções Penais, né? Então, assim, mais uma ideia de mexer em projetos de lei que já estão acontecendo, quer dizer assim, tudo isso está sendo extremamente positivo para manter a sociedade civil unida,
e interessada em fazer a reflexão do que ela deseja para ela por meio dos seus representantes legais. Né? E, então, a sociedade civil nunca acompanhou as coisas da sua própria história. Para mim, o processo democrático ele é construído exatamente assim. Democracia é quando o povo assume o poder pela decisão e assume a gestão dos seus próprios problemas. Então, acho que isso, para mim, está sendo positivo no sentido, e o próprio doutor Moro disse, falou assim, a sociedade civil estava desacreditando da democracia. Eu acho que estava. Então, assim, o fato de estar sendo posta na mesa a real situação, de estar se provocando pensadores que já tiveram recentemente posições adversas e hoje estão unidos para refletir sobre o mesmo ponto, é uma possibilidade de amadurecimento para nós, como brasileiros, que eu acho extremamente positivo. Então, assim, eu acho positivo a reflexão que vai se fazer em torno dessas propostas tão controvertidas. Doutora Tânia, você é mais favorável ou mais contra o pacote? Eu sou mais favorável, realmente, porque, bem ou mal, os instrumentos, principalmente processuais penais, são eles que possibilitam avanços nas investigações e mais para frente na fase de processo penal. Então, eu acho bem importante que haja realmente essa discussão e que seja mais célere, porque muitas vezes eles passam outros assuntos na frente. A discussão, por exemplo, da maioridade penal. Gastou ali um semestre inteiro, no fim não aprovou nada, porque é um tema realmente muito polêmico. Eu acho que causaria mais problemas ali se aprovasse aquele texto. Então, eles recolheram, acabaram, né, acho que votaram e não aprovaram. Então, acho que tem que haver também um bom senso dos legisladores daquilo que é tema inviável, natimorto, que não vai conseguir ser aprovado. Então, dentre essas ideias do juiz Sérgio Moro, eu acredito que há várias medidas positivas e que devem ser tratadas com urgência. E outras questões que precisam ser melhoradas, alguns termos ali ser colocados de maneira mais precisa, para não dar margem à interpretação realmente que daqui a pouco, como estavam dizendo ali, seja uma licença para matar. Isso não é desejável de maneira alguma. Então, que se melhore. Que se melhore a redação ali, porque o valor vida é mais importante do que outros valores. E com relação ao Caixa 2, hoje aquela conduta, né, que conhecida popularmente como Caixa 2 eleitoral, já é capitulada no artigo 350 do Código Eleitoral, que é a falsidade ideológica. Então, se um político declarar falsamente que a arrecadação dele e o gasto dele na campanha eleitoral foi X, e na verdade foi muito mais que X e ganhou dinheiro por fora, já é crime isso. Então, na verdade, ele está colocando um parágrafo, se eu não me engano, naquele artigo, especificando aquela situação concreta do Caixa 2. Mas separar o Caixa 2 como um outro projeto de lei, isso acaba prejudicando, isso vai endurecer mais as penas também para políticos que cometem crimes? Então a pena acaba ficando parecida, porque hoje está assim, até 5 anos no Código Eleitoral, e ele coloca, se não me engano, de 2 a 5 anos. Então, na prática, não há tanta diferenciação, e a conduta hoje já está coberta por esse artigo. É que se colocaria um tipo específico para o Caixa 2, daria o nome aos bois, que nem ele fez com as organizações criminosas, deu nome aos bois, mas já era punível, né? Então, ele está, vamos dizer, reforçando aquilo que já está escrito na lei. Mas se não fosse aprovado, não ia ter problema, porque já está recoberto pela lei. Mas não é contraditório separar? Não, eu acho que na verdade é assim, ele está querendo especificar. Então, dentre os escaninhos do direito, né, já é crime se a pessoa declarar falsamente a sua contabilidade eleitoral e as outras condutas todas. Então, ele poderia mentir, por exemplo, dizendo que a campanha eleitoral dele foi feita de tal forma, etc. E aí ele abre uma especificidade. E o Caixa 2 eleitoral será punido com a pena de 2 a 5 anos. Então, ele criou um específico, um filhote, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, daquele outro que hoje já está previsto. Então, ele está acrescentando uma coisa, mas que, bem ou mal, o direito já dá uma resposta para aquela conduta. Está então, especificando mais para não ter dúvida, né? Para não ter a abertura à subjetividade no direito é muito complicado. O direito tem muito. O grau de subjetividade em coisas que são, assim, né, por exemplo, enfim, é outro assunto, mas você hoje trata, por exemplo, tentativa de roubo como roubo consumado, mas os fatos mostram que não teve posse mansa e pacífica. Mas aí o tribunal decidiu que, mesmo que não tenha posse mansa e pacífica do bem, o crime é consumado pela mera violência. Não, mas a violência já está prevista como agravante. Então, você deixa de aplicar institutos jurídicos pela liberdade poética de fazer a interpretação do tipo penal. Então, assim, não tem liberdade poética. Você pode ser um juiz poético, aí você faz seu poema sobre o assunto, mas não
na aplicação da lei, né? A lei não é poesia, a lei Pode é dar muita objetiva. margem. Exatamente. Então, por isso eu acho que essa questão do filhote, da especificação mais detalhada de uma coisa que já existe, é necessário, é necessário. A gente está chegando nos momentos finais do programa. Eu queria saber as considerações finais de vocês. E a gente acabou falando muito pouco do plea bargain, né? Que é uma coisa muito comum lá nos Estados Unidos e que o Sérgio Moro quer introduzir isso aqui. Eu queria saber um pouquinho a opinião de vocês e as considerações finais. Com relação a esse instituto, o que significa? Né? Que o Ministério Público passaria a ter o poder de manter um contato, uma negociação ali com o réu, na presença de seu advogado, e se essa pessoa, né, dentro de determinadas condições, alguns tipos algumas penas, né, não pode ser para qualquer crime, alguns crimes e tal, essa pessoa, se ela admitir a sua culpa, a sua responsabilidade, a pena dela é reduzida ou até mesmo não chega a cumprir a pena de recolhimento à prisão, mas pagará uma multa e recompensará aquele dano que causou a vítima e tal. Bom, o lado positivo seria que realmente enxugaria o acervo do Poder Judiciário, simplificaria todos aqueles anos que o processo tramita na Justiça. Mas eu penso em algumas situações, até vendo a nossa vivência na polícia. O que acontece? Muitas vezes uma pessoa, ela tem que passar por um processo de investigação ali, que é o inquérito policial, e ali é que são produzidas as provas. Se você suprimir essa parte, já imediatamente essa pessoa for negociar com o Ministério Público, de repente ela ia ser absolvida, porque não tinha provas contra ela, e ela acaba aceitando a negociação com medo, muitas vezes porque não teve a orientação profunda ali dos seus direitos. Então, isso é muito complicado e talvez seria melhor se isso acontecesse depois da fase de inquérito, depois da investigação, quando já foi feita uma análise de toda a conduta. Se você está envolvido até o pescoço, se havia melhor provas, falar ou calar-se para sempre e tomar pena. Aí já estaria mais maduro o momento. Geralmente o inquérito pode durar um ano, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas em média 1 ano. Então, durante esse ano, seria feita uma análise ali, tirando os flagrantes que são mais rápidos, que tem prazo, mas uma investigação demoraria 1 ano, mas ali a pessoa saberia realmente se ela estaria prestes a ser condenada, né, num processo. Então, isso... Doutora Adriana, em menos de 1 minuto, as suas considerações finais, que o programa está acabando. Bem, as minhas considerações finais foram aquelas que eu já fiz, na verdade, né? Mais uma vez, eu ratifico o meu entendimento de que é muito positivo esse momento para nós. Vai ser um processo de discussão ampla. Espero que a sociedade civil se interesse pelo assunto, se interesse pela tramitação dentro do Congresso Nacional, que observem o comportamento dos seus eleitos, que se mobilizem para cobrar posicionamentos. Quero falar sobre um X-deputado federal, que é o professor Luiz Flávio Gomes, que deixa o gabinete 906 dele aberto para sugestões. Ele é um cientista na área de política criminal e penitenciária. Ele já se apresentou na rede como uma pessoa que tem feito uma boa interlocução com o Moro, e é esse tipo de conduta que nós esperamos dos nossos deputados, né? Então, acho que o papel nosso agora é de acompanhar, que nem a gente faz com o BBB e com a novelinha da Globo, é acompanhar com avidez, com possibilidade de fazer uma reflexão madura sobre o que a gente espera, né? Acho que vai ser um processo muito lindo de ver, porque pelo menos está unindo a sociedade civil brasileira, né? Muito obrigado, então, pela presença de vocês e pelas explicações. Eu agradeço à advogada Adriana de Mello Nunes Martorelli, que é doutora em Ciências pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e especialista em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP. É ex-presidente do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, ex-presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB e também foi ouvidora-geral da Fundação Casa entre 2007 e 2013. E meu muito obrigado também à delegada Tânia Prado, que é mestre em Segurança Pública pela Universidade Jean Moulin de Lyon, na França. Ela é presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado de São Paulo e é diretora da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Trabalhou nas áreas de polícia fazendária, repressão ao tráfico de drogas, corregedoria e combate à pedopornografia. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande pra gente sua sugestão, crítica ou elogio. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até semana que vem. Tchau!